Amém. Eu estava vendo Lucas abrindo o culto e falando, da forma como nós devemos adorar o Senhor com temor, de coração, com integridade. E esse é um momento de culto, queridos. E, contudo, o chamado para nós diante de Deus é vivermos uma vida inteira consagrada a Ele, que o nosso culto seja constante e não somente em um momento. Esse momento é muito especial, é o momento em que nós nos congregamos, nos ajuntamos para todos adorarmos o Senhor e expressarmos aquilo que sentimos, que tememos, que aprendemos a partir da sua palavra. E é um auge, da nossa adoração, porque nós nos ajuntamos para adorá-lo. Mas é algo que vem acontecendo, e isso faz sentido para todos nós, quando nós vivemos no nosso dia a dia, nessa devoção, com esse temor e, acima de tudo, com essa adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. Então, no mundo de hoje, onde as coisas são tão difusas, são tão relativizadas, manter o coração no caminho correto, no caminho acertado, no caminho legítimo, é o desafio da nossa alma. A nossa alma é incrivelmente inclinada para se desviar, desvirtuar-se, confundir-se. E nós precisamos muito da graça de Deus para mantermos o rumo. Como Eugene Peterson escreve um livro, diz, uma longa obediência na mesma direção. E os desafios são grandes hoje para nós mantermos o rumo na nossa vida de devoção e de fé, e com a convicção de que nós estamos caminhando não numa ilusão, mas no caminho certo, no caminho legítimo, no caminho essencial. E nós não temos outro recurso, queridos, que não a palavra de Deus, mas não somente isso, a palavra de Deus e o Deus dessa palavra agindo na nossa vida. Nessa semana eu me peguei fazendo uma oração ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não quero só ler sobre Ti, eu quero viver o Senhor. Eu não quero só pensar sobre Ti e pensar bem, pensar correto, sabe? Pensar teologicamente correto. Isso é importante demais, não podemos abrir mão, mas o desejo nosso deve ser de viver tudo isso, o que nós ouvimos, aprendemos, e que Deus, numa sabedoria, num poder incompreensível e absoluto, fez com que essa verdade chegasse a nós, que chamamos de Evangelho, que chamamos de caminho da salvação, e que pode muito bem, aqui e ali, estar sendo confundido com outras coisas, amados, com o movimento disso e daquilo. Colocamos no mesmo lado de algumas questões que são ótimas para a vida, como diversão, entretenimento, prazeres, coisas legítimas que o próprio Deus fez para nós. Contudo, o cristianismo, o evangelho, é algo de outra ordem, amados, de outra natureza, e de uma necessidade que nós nunca vamos dar conta realmente do quanto nós precisamos disso. Então, queridos, para manter no meio de um mundo tão diverso, tão complexo, tão cheio de ilusões, inclusive, manter a caminhada de forma que tenhamos convicção de que estamos andando naquela que é a vontade de Deus, nós precisamos de ter ouvidos para ouvir. Nós precisamos de coração e mente para entender, amados. E nós precisamos da atenção, ok, queridos? Atenção à palavra de Deus.
nós não vamos sobreviver de modo algum, por mais que hoje, ao longo desses 2000 e tantos anos de cristianismo, sejamos expertos em igreja cristã, nós não vamos dar conta dessa caminhada se nós abrirmos mão da palavra do Senhor, amados. Por mais que hoje saibamos ser igreja de diversos modos, tem para todos os gostos, amados. Mas o que nos vai fazer dar conta dessa caminhada de fato é se nós estivermos andando nas Escrituras Sagradas, segundo a vontade de Deus, porque é nela, ou nas Escrituras Sagradas, estão de fato reveladas as verdades acerca dessa caminhada do nosso cristianismo. Então, amados, por que isso? Porque quando nós vamos a um texto como esse que acabamos de ler, nós devemos ter muita convicção de que o que nós estamos fazendo é algo que sai do ordinário, do comum da vida, sabe? E não que seja ilegítimo o ordinário, o comum. Deus trabalha maravilhosamente no ordinário, no comum da vida, nas coisas que Ele criou para nós. Contudo, quando nós vamos ao texto, a palavra de Deus, seja ouvindo a sua exposição, seja lendo as páginas das Sagradas Escrituras, seja meditando nelas, nós estamos indo para algo extraordinário. Nós estamos saindo daquilo que é a vida média dos seres humanos e colocando um pé numa essência de vida, num meio de vida, numa qualidade de vida que só se encontra em Cristo Jesus, nosso Salvador, enquanto vivemos a nossa vida comum. Então, amados, faço isso para dizer o seguinte: desde Gênesis até Apocalipse, cada frase dessa tem que ser olhada com temor, convicção, alegria e muita oração. Muita oração, porque a nossa volta, amados, há um redemoinho muito forte, querendo roubar de nós aquilo que só encontramos nas Escrituras Sagradas. Somos um mundo de muitas ciências, e encontramos as ciências em vários lugares. Somos um mundo de certa sabedoria, encontramos também em vários lugares, mas as palavras de salvação estão nas Escrituras Sagradas, ok, amados? Então que a gente vá nessa manhã, mais uma vez, a esse mesmo texto que trouxemos aqui na semana passada, e tentemos olhar para ele como um recurso muito essencial, indispensável, para a gente continuar a nossa caminhada cristã. Nós estamos começando um novo ano, no primeiro mês de mais um ano, e é muito importante que a gente parta para esse ano com esse compromisso com as Escrituras Sagradas, com a verdade de Deus, que se encontra não na inspiração de alguém sobre as Escrituras Sagradas, mas na própria Escritura Sagrada. O que é canônico não é a interpretação do homem, mas o que a Bíblia mesma diz, e o Espírito Santo é o nosso mestre, ok, amados? Então, dito isso, queridos, eu trago aqui mais uma vez esse texto que nós começamos a meditar na semana passada, mas o tempo não permitiu que nós colocássemos aqui o último ponto, tá? Permitam-me ler mais uma vez aqui, porque eu já falei muito depois que nós lemos. O texto diz assim: se vocês, deixa eu falar uma coisa aqui, lembrar para aqueles que não estavam aqui semana passada, Jesus está aqui num discurso de despedida, as palavras de despedida, ele está indo para a cruz do Calvário, ele está indo para o auge da sua obra, ele está indo fazer aquilo que ele veio com intenção e convicção de fazer, salvar o homem perdido. Será que a gente diz isso de uma forma tão indiferente? Ele veio salvar o homem perdido, na sua condição, na sua existência. Uma vida linda, sim. Um mundo lindo, sim, mas um mundo perdido. Uma existência onde provamos os mais maravilhosos prazeres, sim, mas uma existência perdida se não estiver em Cristo. Isso ele veio fazer. Então, ele está aqui nas palavras de despedida, antes da cruz. E esse texto que nós lemos, ele diz o seguinte: se vocês me amam,
guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Na semana passada, eu falei aqui que o capítulo 14, junto com o primeiro capítulo de João, são de uma profundidade impressionante. Talvez vocês que estiveram aqui na semana passada se lembram. E por quê, amados? Porque o primeiro capítulo, ele dá conta, ele fala da eternidade de Jesus Cristo, que está entrando no tempo, na história, para redimir o homem perdido. E eu falei aqui na semana passada que isso tem uma relevância muito grande para nós, que Jesus Cristo, que o mundo conhece hoje, ouve falar, acabamos aí de comemorar o Natal, né, que pela tradição comemora o nascimento de Cristo Jesus, mas o que as Escrituras estão falando é que esse Jesus é Deus, o Verbo de Deus, o Deus que criou todas as coisas. Então o capítulo 1 de João é de uma profundidade impressionante e que se aplica a nós de uma forma muito maravilhosa e importante, porque não é qualquer Salvador, é o Deus bendito que está entrando na história para nos salvar. E no capítulo 14, João está falando da continuidade gloriosa da obra redentora de Deus, depois que Jesus Cristo, o Filho de Deus, encerra o seu ministério terreno. Então, aqui só para a gente entrar naquele tema que ficou faltando da semana passada, mas é importante a gente resgatar aqui algumas coisas. Então, no capítulo 1, João está falando da eternidade desse que entra no tempo e na história com um objetivo: salvar o homem que se havia perdido. Ok, amados? Então, isso é importante demais para nós. E no capítulo 14, ele está falando da continuidade gloriosa da obra de redenção, agora que o Filho está cumprindo a sua obra, ele vai para a cruz, ele vai ser sacrificado, ele vai ressurgir, e ele então encerra a sua obra no meio dos homens. E o capítulo 14, nessa fala de Jesus, nesse discurso de Jesus, está nos mostrando como que essa gloriosa obra vai continuar entre os homens. Então, amados, Jesus então começa a dar conta, a explicar para eles o que vai acontecer. É importante a gente observar que o que aqueles homens experimentaram na encarnação de Cristo Jesus é algo assim inimaginável. Eles estiveram com Deus encarnado, ok, amados? Então, por mais que a gente escreva, a gente descreva, a gente adore, a gente medite, a gente está diante de algo que está para além da nossa capacidade de compreender tamanha glória, ok, amados? Mas, como João mesmo diz na sua primeira carta, ele diz: nós o tocamos. As nossas mãos apalparam o verbo da vida, ok, amados? Então, esses 3 anos e pouco foram anos em que eles viveram algo de uma glória inaudita. Então, quando Jesus começa a dar sinais que realmente aquilo que ele estava já falando, que ele ia ser entregue, condenado, morto, que aquilo está para acontecer, que inclusive ele está dizendo isso aqui no momento da ceia, e ele diz que ele vai ser entregue por alguém que está naquele grupo, o grupo dos 12. O traidor é indicado ali no momento da ceia. É como ele se dissesse: não tem jeito, a coisa vai acontecer. Então, amados, a sensação de orfandade daqueles discípulos é algo muito claro nesse texto. Depois deles experimentarem o que há de mais maravilhoso para a humanidade, que é viver ao lado de Deus, tocando, entre aspas, em Deus, no Deus encarnado, no Emanuel, no Deus conosco, agora Jesus começa a se despedir, vamos dizer assim. E para eles, o que ia acontecer é que ele não estaria mais com eles.
Então, essa sensação de orfandade é algo muito natural para quem experimentou o que aqueles homens experimentaram, amados. Se nós olharmos esse texto de um modo indiferente, nós vamos estranhar tudo isso. Mas se nós entendermos o que está acontecendo aqui, é claro que um sentimento de orfandade brotou no coração daqueles homens. Mas também é muito claro, fica muito claro que aquela sensação de orfandade foi consolada, amados, pela mais gloriosa das promessas que um ser humano poderia escutar. E isso diz respeito a mim e a vocês. Não só aqueles homens que estavam lá vivendo aquele momento. Eles tiveram um sentimento de orfandade. Eles iam ficar abandonados, porque eles estavam até então andando ao lado daquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte, que tem poder sobre qualquer tipo de enfermidade, que tem poder sobre os espíritos malignos, que tem poder sobre a natureza, e que pode dizer para o morto: vem para a vida de novo. E isso foi mostrado algumas vezes para eles. E as palavras que ele trazia eram palavras de conforto, de esperança, de consolação. E agora eles veem que tudo está indo para a cruz, e com a cruz eles vão sentir essa sensação de orfandade. Então Jesus, ele deixa a promessa mais consoladora que a igreja de Cristo, que os servos de Cristo, que os discípulos de Cristo poderiam escutar. Que promessa é essa? A promessa que Jesus está fazendo aqui nesse discurso de despedida do capítulo 14 de João, é que o Senhor, Jesus, ele continuará com seus discípulos de um modo espiritual, glorioso e transcendente, embora seja um mistério para a mente humana. É isso que ele está dando conta. Permitam-me ler mais uma vez. Capítulo 14, verso 15, ele diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Bem, amados, para nós darmos conta disso aqui, nós temos que compreender um pouco sobre a gloriosa pessoa de Deus, ok? Então, para entrar nesse tema que eu introduzi na semana passada, nós temos que pensar na nossa compreensão sobre a glória da pessoa de Deus. Nós não devemos esquecer do limite intransponível que existe entre a nossa capacidade de compreender e a incompreensível glória do ser de Deus. Nós nunca devemos esquecer isso, que há um abismo, há um limite que é intransponível para a mente natural humana compreender a respeito da gloriosa pessoa do ser de Deus. E eu lembro aqui os versos que eu li na semana passada, que está em Jó 11, 7 a 9, diz assim: será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Ainda o Salmo 145, 3 diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Ou seja, amados, nós não devemos esquecer da intransponível dificuldade ou intransponível limite que há entre a nossa capacidade de compreensão e a glória do ser de Deus. Eu repito o Salmo 145, 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Então, eu estou falando isso porque estou dizendo que para a gente dar conta do que Jesus está falando aqui, nós temos que pensar acerca do ser de Deus um pouco. Como que é Deus?
como que é o ser de Deus. Agora, em vez de tentarmos ultrapassar os limites do que nos é permitido compreender acerca do ser de Deus, o que nós nunca vamos conseguir dar conta e dizer, fazer uma descrição plena, suficiente acerca de quem é Deus em seu ser. Em vez de nós tentarmos ultrapassar os limites para compreender, nós precisamos mergulhar no que é preciso crer acerca do santo Deus, amados. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus vai falar algo no verso 18 do capítulo 14, que eu gostaria que nós colocássemos no nosso coração como uma compreensão do que ele está querendo nos ensinar. E que tem a ver com a nossa vida em 2026, ok, amados? Não deixarei que fiquem órfãos, Jesus disse, aqui nesse discurso. Voltarei para junto de vocês. Ou seja, ele está preparando os seus discípulos para a hora da cruz. Daqui ele vai sair, vai para o bosque de Cedron. Ele vai falar da videira, dos galhos na videira, enquanto ele passa por aquele bosque. Depois ele vai fazer uma oração ao Pai, pedindo que os guarde. E ele lá será preso, condenado, crucificado, morto. Ok, amados? E volto a dizer, essa sensação estranha no coração dos discípulos é muito compreensível quando nós damos atenção para o que eles viveram. Mas Jesus está aqui dizendo para eles, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Jesus aqui, amados, e aqui eu peço que você preste bastante atenção. Esse sermão, amados, tem um tom bastante doutrinário, mas nada do que se fala aqui nesse púlpito é isento de aplicação prática para a nossa vida, tá? Desde que quando estamos trocando a fralda da criança, alimentando nossos filhos, trabalhando, cuidando da nossa alimentação, da nossa saúde, fazendo seja lá o que for. Então, é um sermão bastante doutrinário, mas que tem aplicação muito prática para a nossa vida, ok? Quando Jesus diz assim, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Ou seja, os discípulos estão com uma sensação de que eles estão indo, que ele está indo, que ele está partindo, que eles vão ficar sem Jesus. E Jesus, olhando para essa sensação de orfandade do coração deles, ele diz, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Então Jesus está aqui nos confrontando com um mistério. Que mistério é esse? Ele nos fala de um advogado, de um outro advogado, o Espírito, que na verdade, amados, inicialmente, parece que vai ser o substituto do Senhor Jesus. Mas Jesus logo, ele mostra que não é essa a intenção, não é isso que ele quer dizer. Ele não está dizendo que ele vai embora e o Espírito vem. Ele diz assim, eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então, ele está nos colocando aqui diante de um mistério. Ok, amados? Ele poderia dizer que o Espírito Santo viria como substituto dele, uma vez que ele estava indo. Ok, amados? Mas aí cabe uma pergunta, como os discípulos seriam consolados por esse Consolador, esse substituto, depois que eles sabem que na pessoa de Jesus se encontra tudo aquilo que eles precisam como seres humanos, como seres viventes. Não, os discípulos precisam do próprio Jesus. Os discípulos precisam de Jesus Cristo. E isso Jesus lhes prometeu. Não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês. Seria natural escutar Jesus falando assim, olha, não se preocupem. Ele começa esse discurso falando, não se turbe o vosso coração, não fiquem assustados. Eu pedirei ao Pai, Ele enviará o Consolador. Eu não deixarei vocês órfãos, porque o Consolador, o Espírito Santo, virá para vocês. Mas ele diz, eu não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês. Por isso que eu estou dizendo que ele está nos colocando aqui diante do mistério. Ele não está dizendo, eu vou ser substituído por um outro.
Ele fala de um outro Consolador, mas ele diz que ele mesmo voltará para eles. Por isso Jesus prometeu: não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês. É Jesus pessoalmente quem voltará outra vez para os discípulos. E algumas pessoas, amados, entendem isso aqui, que Jesus está se referindo à parousia, a sua volta definitiva em glória e majestade. Não é a isso que ele está se referindo. Porque ele, nesse discurso de despedida, ele diz que o mundo não o verá, mas eles veriam. E na parousia, todo olho verá o Senhor em glória. Amém, amados? Então ele está falando aqui de outra volta. De outra volta, ok? Não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês. Neste caso, então, o outro Consolador seria desnecessário. Se ele está dizendo que ele mesmo vai voltar para os discípulos, esse outro Consolador que ele prometeu, que ele ia rogar ao Pai, que o Pai enviaria, é desnecessário? Claro que não, amados, de jeito nenhum. Sabe por quê? Jesus retorna não como uma pessoa entre outras pessoas, mas ele retorna no Espírito Santo. E aqui está o mistério, amados. Jesus ia para a cruz, ia ser crucificado, onde pagou os nossos pecados, ressuscitou dos mortos, e ele está dizendo aqui que ele voltaria, que eles teriam de novo, eles não ficariam órfãos. Ele não voltaria mais como uma pessoa entre outras pessoas, mas ele voltaria no Espírito Santo. Esse é o mistério, amados. Jesus veio numa forma de existência completamente nova, uma existência da qual o apóstolo Paulo vai falar mais tarde, lá em 2 Coríntios 3,17. O Senhor é o Espírito. Esse é o mistério. O Senhor é o Espírito. E esse termo Senhor, na linguagem de Paulo, sempre se refere a Jesus Cristo. É como se ele estivesse dizendo: o Senhor Jesus é o Espírito. Onde isso nos leva, amados? Preste atenção, por favor. Se você não conseguiu assimilar ou guardar nada do que foi dito até aqui, guarde isso. O Espírito de Deus jamais pode ser separado do Pai ou do Filho, ok, amados? Eis aí a bela, gloriosa, transcendente doutrina da Santíssima Trindade. O Espírito de Deus jamais pode se separar do Pai ou do Filho. Jesus, num certo momento, ele falou a respeito disso em relação a ele e o Pai. Eu e o Pai somos um. E aqui está o mistério, amados. O Espírito de Deus jamais pode ser separado nem do Pai, nem do Filho. Por isso que ele diz: eu enviarei o outro Consolador e eu virei para vocês novamente. Quando esse Consolador vier, foi enviado. Então, amados, volto aqui a dizer, isso aqui sacode a nossa mente, mexe com as nossas estruturas racionais, porque imaginar uma forma de ser dessa forma, que não é um único, embora seja o único Deus, mas é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, isso mexe muito conosco, mas em vez de tentarmos ultrapassar os limites do que é permitido compreender, nós precisamos mergulhar, amados, no que é preciso crer acerca de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí, eu fiz uma pergunta na semana passada: por que na revelação de Deus, da Santíssima Trindade, a terceira pessoa recebe o nome ou o sobrenome de Santo? É Pai, Filho e Espírito Santo, mas o Pai é santo. Amém, amados? O Filho é santo. E porque só o Espírito Santo, ele é sempre identificado dessa forma, o Espírito Santo. Na maioria das vezes, o Espírito Santo. Não é sempre assim com o Pai, embora ele seja santo.
Não é sempre assim com o Filho, embora ele seja santo. Por que, amados, essa necessidade? Eu falei isso aqui na semana passada. Por que, amados? Dentre outras respostas, eu tenho aqui uma tese. A relação do ser humano com Deus através da obra de Jesus Cristo tornou-se a mais íntima possível. Quando Jesus veio, a nossa relação com Deus tornou-se a mais íntima possível. Entendam o que está dizendo o verso 21 do capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Essa é a relação mais íntima que pode haver entre um ser humano e Deus. Ou seja, depois da obra de Cristo, a relação do ser humano com Deus tornou-se a mais íntima possível. E é muito importante, amados, nós sabermos que essa nossa comunhão com Deus se dá através do Espírito de Deus, que é santo. Então é importante nós lembrarmos, amados, que o Deus com o qual nós estamos nos relacionando, embora seja um Deus de amor, um Deus que nos quer bem, Ele é um Deus santo. Nós não podemos tirar isso de nossa mente. Então, em vez de nós tentarmos ultrapassar os limites do que nos é permitido compreender, nós precisamos mergulhar no que é preciso crer acerca do Espírito Santo. Ok, amados? E aí eu entro naquilo que ficou faltando na semana passada, que é a nossa experiência real com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. Porque a gente pode dizer, mas tudo bem, a Bíblia está dizendo, eu vou aceitar, embora eu não possa compreender muito bem, mas tudo bem, a coisa veio avançando, e a nossa comunhão com Deus hoje é essa comunhão que a Bíblia se refere a ela nesses termos: Deus fazendo morada em nós, Deus habitando conosco, através do Espírito Santo, na pessoa de Cristo, na pessoa de Deus Pai. Mas, embora eu não compreenda, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Como que eu posso viver isso na prática? Eu acho que essa deve ser uma curiosidade, esse deve ser um desejo, quando a gente lida com essa verdade das Escrituras Sagradas. Se o Espírito Santo habita em nós, como nós vamos usufruir disso? Como nós usufruímos da nossa casa, da nossa profissão, das nossas amizades, dos nossos amigos, dos nossos bens? Como nós vamos viver isso na verdade? Lembrando aqui da minha oração: Senhor, eu não quero só ler sobre Ti, eu quero viver o Senhor. Eu quero viver dessa forma, sendo morada de Deus, ter essa intimidade, essa comunhão, essa experiência. Como? E aí, amados, a minha proposta é que nesse ano, a gente, de tudo aquilo que Deus tem nos concedido como igreja local, uma igreja cristã, é que a gente avance, amados, nessa vida em Deus de fato, com Deus de fato. Não sermos uma comunidade de fé que só reflete, só raciocina sobre Deus, que só é teologicamente centrada, que tem uma teologia saudável, compreensível. Não, amados, nós queremos viver Deus, viver essa verdade. Nós estamos falando aqui de algo que é muito transcendente. Estamos falando aqui de algo que é incompreensível para a mente natural humana, porque nós somos criaturas e Ele é o Criador. Nós somos os seres criados e Ele é Deus. Como se não bastasse, veio o pecado, e que trouxe um comprometimento não ético, ou seja, na nossa mentalidade, na nossa racionalidade. Agravou a capacidade de entender algo sobre Deus, não fosse Ele se revelar poderosamente, mas Ele se revelou.
Ele nos resgatou, Ele pagou o preço do nosso pecado, nos santificou, nos justificou. Para isso Ele nos regenerou, nos deu nova vida. E não é para ficar lá, Ele quer ficar conosco. Amém, amados? Ele quer viver em nós. Viremos e faremos nele morada. Lembram-se da ceia do domingo passado? Jesus chega e diz algo surpreendente. Ele diz: estava esperando ansiosamente para comer essa Páscoa com vocês. Olha o desejo de Deus, amados. Você vai compreender então que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para quê? Para viver lá no cantinho, ao lado do planeta Júpiter? Não, Ele quer viver conosco. Amém, amados? Porque Ele nos fez para Ele. Essa é a maior realização do ser humano. Não existe outra, amados. Não nos iludamos, queridos. Não nos iludamos. O mundo está se encharcando o tempo todo de coisas que preencham a vida. Porque cada vez mais que se esgotam os recursos dos quais ele abusa, ele descobre que sua sede só aumenta. E nós temos um Deus dizendo que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu e meu Pai somos um. E viremos para Ele e faremos nele morada. Deus não quer ser nosso espectador, amados. Deus quer habitar conosco. Ou sendo mais bíblico, Deus quer habitar em nós. O que é isso, amados? Isso coloca diante de nós um projeto de vida, um horizonte que a gente tem que dizer o seguinte: eu tenho que ir nessa direção. Porque se eu ficar aqui, é indiferença. Se eu não avançar para isso, como que eu leio que Deus está dizendo que virá fazer morada? E eu vou tratar isso com indiferença, amados. Nós temos que desejar ir nessa direção e viver isso. Porque senão a glória pode parecer uma ilusão. Eu vou para a glória, vou viver ao lado de Deus. Poxa, mas Ele está dizendo que quer fazer morada em nós. O que nós podemos experimentar aqui disso? Amados, e aí é o último ponto que eu fiquei devendo na semana passada. E peço para você, por favor, um pouquinho de paciência, para a gente colocar como aplicação. A experiência real com o Espírito Santo é possível apenas pelo caminho da santificação, tá, amados? Não é uma questão da gente ter que fazer 3 pós-graduações em teologia. Não é que nós precisemos nos tornar biblistas, hebraístas, especialistas em grego. O que nós precisamos, amados, para vivermos essa realidade gloriosa de Deus habitando na nossa vida, é darmos o primeiro passo e nunca mais parar de andar no caminho da santificação. Ok, amados? Se tudo isso que João 14 está dizendo cai no nosso coração como uma verdade, nós abraçamos, acolhemos como uma verdade, que a nossa relação com Deus não é distante, a nossa relação, o Evangelho não nos oferece uma relação como algumas religiões, que temos que subir a um lugar e chegar lá, fazer certos rituais, buscando, esperando que algo aconteça. Não, amados, o cristianismo nos põe, perdoe-me dizer dessa forma, face a face com Deus, ia dizer cara a cara com Deus. Faremos nele morada, habitaremos com ele juntos. Então, amados, é natural que isso desperte em nós um desejo de viver isso para valer. Então agora eu vou ser pentecostal? Olha, por favor, tenhamos mais cuidado com isso. Respeito aos nossos irmãos e respeito com a Escritura Sagrada. É algo muito mais importante para nós e para eles. Ok, amados? Mas o que eu estou dizendo aqui é que nós temos que ter interesse de ter vida com o Espírito Santo. Sem vida com o Espírito Santo não há vida com Deus.
não há vida com Cristo, não há vida com o Pai. Ok, amados? Mas será, José, que você está insistindo para provocar um desejo grande da gente querer viver isso diante de Deus? O que é ser morada de Deus? O que é estar de fato ao lado do Espírito Santo? O que é? Nós temos então que ter a consciência de que a experiência real com o Espírito Santo de Deus só é possível pelo caminho da santificação. E aqui eu vou ler Romanos 8 como uma aplicação, tá, amados? Não vou demorar, mas eu trago Romanos 8 como uma aplicação para isso, do que eu estou dizendo, que a experiência real com o Espírito Santo começa e termina no caminho da santificação, da santidade. Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, está tudo resolvido. Nenhuma condenação. Se você crê em Cristo, está tudo resolvido. Não há nenhuma condenação. Não tenha medo do juízo. Deus é justo. Ele não cobra jamais duas vezes a mesma coisa. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, olha aí, em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está aqui, amados. Aqui está a diferença. Carne, na Escritura Sagrada do Novo Testamento, é a natureza antiga enfraquecida pelo pecado. Nós, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Continuando, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, da natureza humana, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Diante disso, amados, eu digo o seguinte: que nenhuma vida de oração, jejum ou outro exercício espiritual qualquer substitui a vida de santidade. Ok, amados? Porque a loucura do ser humano é tão grande que ele pode ter uma vida de oração, de jejum e viver abraçado a vários tipos de pecado. E olha o que o texto está dizendo: nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito Santo, tá, amados? Mas como que é viver segundo o Espírito? A gente tem uma vida inteira para estudar isso aqui. Ok, amados? Está tudo aqui. E ele não deixa só aqui, ele fala na nossa consciência através dessa palavra. Então, nenhuma vida de oração, de jejum ou outro exercício espiritual substitui a vida de santidade. Nós precisamos viver segundo o Espírito. Eu estou falando coisa difícil aqui, amados? Não estou. Todos nós sabemos o que é a nossa natureza. Ela começa a pecar pela indiferença, pela falta de boa vontade, pela má vontade, com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. E se nós dermos ocasião à carne, Paulo vai falar isso aqui, nós vamos nos distanciando da vontade do Espírito Santo. Verso 6 ele diz: pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Amém, amados? Porque ele disse: aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e viremos a ele e faremos nele morada. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se o Espírito de Deus
habita de fato em vocês. E aqui está o ponto, amados. Mas isso aí, José, é um cristianismo mais robusto, sabe? É uma piedade para aquelas pessoas mais religiosas. Não tem meio termo, amados. Não tem meio termo. Se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não tem outra chance, amados. É esse o caminho, queridos. Isso mexe com a nossa vida de santificação. Claro que sim. Se a gente quiser se iludir, a gente pode continuar fazendo a vontade da carne, achando que está no Espírito. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, está terminando, amados. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Isso é mentira, amados. Eu não pude deixar de pecar. O meu ser clamou. Isso é uma mentira, amados. Se você tem o Espírito de Cristo, olha o que a palavra de Deus assim está dizendo. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, não à natureza, não à inclinação, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Eu não resisti. Não resistiu porque não quis. Se você está em Cristo, se você tem o Espírito Santo de Deus, você não é obrigado. Você não deve à sua natureza caída. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverão. Mortificar é uma palavra muito antipática para os dias de hoje, não é verdade, amados? Porque o mundo diz assim, você tem que fazer o que você quer, o que você gosta, o que te faz feliz. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ok, amados? Esse aqui é o definidor. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele sejamos, para que também com Ele sejamos glorificados. E aí, amados, isso pode, no primeiro momento, nos colocar na parede. A olharmos para nós e perguntarmos assim, a essa altura, 2026, me digo cristão há tantos anos, como que eu vivo? Segundo a carne ou segundo o Espírito? Como que eu tenho vivido? Eu me sinto a satisfazer todos os desejos da minha natureza, ainda que eles sejam contra a vontade do Espírito Santo. Ninguém é ignorante sobre essa vontade, amados. Então, no primeiro momento, isso nos coloca em xeque. Mas se nós quisermos viver essa vida que Jesus falou que não é uma vida de orfandade, mas uma vida com Ele, nós temos que andar pelo caminho da santificação, amados. Agora, pode parecer tudo muito legalista, não é? Moralista e por aí vai. Saindo daquela porta para fora no mundo, amados, essa fala, esse sermão vai receber um grande título, moralista. Ou, dentro de um contexto religioso mais light, legalista talvez.
Mas, amados, não é isso que temos em mente. É o resultado do caminho de santificação que nos chama para perto de Deus para fazer a sua vontade. Que resultado é esse, amados? Da vida de santificação depende a vida de satisfação em Cristo. Eu repito, da vida de santificação, ou seja, andar no Espírito Santo, fazendo a sua vontade, honrando, amando, disso depende a nossa vida de satisfação. O mundo nunca foi tão adicto como é hoje, amados. Viciado em drogas, sexo, dinheiro, poder, e vai continuar piorando. Porque o mundo abandonou o manancial de águas vivas e cavou para si cisternas furadas que não retêm as águas. Então, por mais que se use, se beba, se usufrua de todos os bens que estão aí tentando preencher o vazio que só Deus preenche, essa satisfação existencial mesmo, sabe, amados, nunca será encontrada. E nunca vai bastar. Nada. Ainda que você tenha todo o dinheiro, a insatisfação vai continuar. Ela vai bater na porta logo, logo, assim que as novidades pararem. Depois que você tiver comprado tudo, a insatisfação vai bater a porta. Mesmo que você usufrua de todos os prazeres da melhor forma, com a melhor performance, a insatisfação vai bater na porta. Da vida de santificação depende a vida de satisfação em Cristo. Do que eu estou falando, amados? Para concluir, Jesus Cristo, lá em João 7, 37, 39, ele diz assim, o texto diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Vejam bem, amados, o que Jesus está falando aqui? Que palavras são essas? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que sede é essa, amados? É a sede existencial, é a satisfação lá dentro, que eu vou me relacionar com as coisas da vida e do mundo, mas já satisfeito em mim. Eu vou usufruir do meu casamento, mas já tendo uma satisfação em mim. Porque se eu não tiver essa satisfação, eu vou colocar sobre o cônjuge um peso que ele não vai suportar. Aí eu vou dizer para ele: você é tudo para mim. Ou vou dizer para qualquer outra coisa: sem isso eu não vivo. Jesus está dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Essa sede existencial é a sede a que ele está se referindo. E ele completa: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, não é só ter um copo de água, é ter uma fonte de satisfação dentro de si. Satisfação existencial, satisfação espiritual. Agora a pergunta para a gente concluir: como é que está jorrando essa fonte dentro de você? Ou você, de algum modo, foi aprisionado pelo tédio existencial? E a religião para você continua sendo uma coisa insossa, e quando esse pastor passa da hora, quase sacal. Perdoe-me, o sacal. Ou você tem de fato, essa fonte jorrando dentro de você? Ele prometeu isso, amados. E vejam bem, amados, não estou dizendo aqui que essa satisfação que depende da vida de santificação
é uma vida sem sofrimento, é uma vida sem desafios. Não é isso. Mas a satisfação em Cristo, ela é tão poderosa que ela continua te satisfazendo mesmo nos sofrimentos, mesmo na dor. Uma coisa não depõe contra a outra. Você é capaz de chorar. Você é capaz de sofrer, satisfeito em Deus. Porque sem Cristo, sem o Espírito Santo, alguns tipos de sofrimento joga a vida no chão, amados. Acabou. Acabou. E com Cristo, você é capaz de atravessar até o caminho mais árido, porque a fonte está dentro de você. Amém? Se alguém crê em mim, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora você pode pensar aí, olha, José, a bem da verdade, eu não tenho experimentado muito isso, essa satisfação em Cristo. Nós temos dois conselhos, aliás, é o mesmo conselho, em dois lugares das Escrituras. O primeiro está lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Vejam bem, Jesus está dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí ele completa, isso ele disse a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber todo aquele que nele cresce. Esse rio é o Espírito Santo. E a Escritura diz assim, não apagueis o Espírito, porque o rio vai secar, não vai fluir. Em outro lugar, Efésios 4,30 diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Como que a gente entristece o Espírito Santo? Ofendendo-o. Estou terminando, amados. Fica claro, amados? A palavra de Deus é veraz. O que Cristo está dizendo é verdade acerca da nossa existência. Se nós cremos nele, do nosso interior fluirão rios de água viva, e diz respeito ao Espírito Santo morando em nós. Contudo, nós devemos tomar cuidado. Nós não devemos apagar o Espírito Santo de Deus. Como que se apaga o Espírito Santo de Deus? Ele mesmo não sofre absolutamente nada. Deus não sofre absolutamente nada. Mas apagar o Espírito Santo significa apagar sua influência. E a influência do Espírito Santo é poderosamente uma influência de sentido e significado da vida. É quando você olha à sua volta, está tudo desmoronando, e você continua dizendo, vale a pena continuar. É Ele jorrando dentro de você. Por isso Paulo fala com todo cuidado, não apagueis o Espírito Santo. E aos Efésios ele diz, não entristeçam o Espírito Santo, não ofendam o Espírito Santo. E se você sabe que isso aqui ofende o Espírito Santo, e você faz, você está ofendendo o Espírito Santo conscientemente. Você está entristecendo o Espírito Santo conscientemente. E aí depois vai se dizer, o cristianismo deixou de ter sentido para mim. A igreja já não faz mais sentido para mim. Não é isso. É que o Espírito pode estar entristecido, pode estar apagado. E o que apaga é esse jorrar da vida, de Deus amado. Vejam bem, queridos, para concluir de verdade, o que Jesus está prometendo aqui, nesse discurso de despedida, não é dizendo, olha, aquele que me ama guardará os meus mandamentos, eu também o amarei, assim como meu Pai o amará, e viremos para ele e traremos um monte de bênçãos. Não, amados, ele está dizendo, faremos nele morada. É o próprio Deus. Amados, vamos marcar outro encontro para a gente falar sobre isso?
O que é isso? É Deus mesmo vindo, amados. Não é a bênção disso, a bênção daquilo, amados. É o próprio Deus, amado. Então, que vida de satisfação, que horizonte maravilhoso isso abre para nós, amados. E a gente, passando às vezes uma segunda, uma terça-feira, cheia de ansiedade, amados, com falta de sentido, queridos. Alguma coisa está errada. Vale a pena, amados, nós vermos se o nosso falar não tem entristecido o Espírito Santo. Que sai da nossa boca? São palavras de adoração ou palavras de baixo calão? O que sai do nosso pensamento sobre o outro? De amor ou de julgamento? E por aí vai, amados. A lista é gigante. Mas o que conta aqui, amados, é que o que Cristo falou, Ele realiza sempre. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. A igreja de Cristo está cheia de gente satisfeita, que mora na cobertura de frente para a praia de Caraí ou lá em cima no Morro do Palácio, porque essa satisfação independe da geografia e da condição de moradia. São pessoas verdadeiramente... Já viu aquele atendente, às vezes, num comércio simples, que tem um sorriso que você muitas vezes já invejou? Que é um sorriso que vem de dentro do coração. E às vezes saiu 3 horas da manhã para chegar no trabalho e trabalhar o dia inteiro, mas ele está lá com uma satisfação, amados. Porque dentro dele flui rio de água viva. Ok, amados? Agora, não é só para essas pessoas, é para todo filho de Deus, todo aquele que crê em Deus. Então, amados, tudo isso para dizer o seguinte: vamos colocar na análise como que está a nossa vida de satisfação em Deus. Nós podemos olhar a nossa existência e dizer: Deus faz morada nisso aqui. Eu estou me adiantando aqui, tá, amados? Eu sei que já passei da hora há muito tempo, mas na semana passada eu caí numa de dizer assim, ou eu chamo um almoço aqui para a gente ficar por aqui, continuar esse sermão, e eu terminei. Uma pessoa depois falou: eu quase que pedi para você chamar um almoço, né? Mas acontece que nós ficamos aqui até 12:30, todo mundo conversando aqui, tá, amados? Então, vocês deram uma dica, mas eu estou concluindo, tá, amados? Eu quero terminar dizendo o seguinte, que nesse ano de 2026, que está começando, você põe a sua vida em análise, se perguntando: Deus faz morada nesse ser que sou eu? Deus faz morada nessa vida que sou eu, independentemente de onde você mora, onde você está vivendo, qual a sua condição financeira, porque independe disso tudo. É como a paz que Cristo falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, que é uma paz só quando se tem e tudo vai bem. A paz de Cristo excede todo entendimento, ok, amados? Assim como a sua satisfação. Você pode, como Paulo disse, eu sei, aprendi a estar satisfeito em todas as coisas, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei estar na abundância e na escassez. Então, amados, fica aqui o apelo desse pastor, que a gente olhe nesse ano que está começando e a gente põe em análise essa vida que eu estou vivendo nesses anos todos. É uma vida onde Deus habita, o Espírito Santo habita. Se Ele habita, eu tenho que ter essa satisfação, porque Ele me prometeu isso, que do interior fluiriam rios de água viva. Agora, se não está acontecendo, tem alguma coisa que eu preciso olhar. E a gente costuma dar atenção só aos pecados crassos, não é verdade? Mas às vezes tem uma coisinha ali pequena que está entristecendo o Espírito Santo. E você continua permitindo, ou que está apagando o Espírito Santo. Mas o fato, amados, é que hoje, através do Espírito Santo, nós temos comunhão com Deus Trino, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O Evangelho é glorioso demais, amados. Vamos ficar de pé, vamos orar. A tua palavra diz que o
teu caminho é de santidade, ó Deus. E é uma ilusão achar que teu amor abre mão da tua santidade. O Senhor nos amou tanto que nos chamou para andarmos juntos da tua santidade e na tua santidade. Senhor amado, Senhor Deus, o que nós não queremos perder é a satisfação no Espírito Santo de Deus. Essa comunhão tão gloriosa que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Senhor amado, em nome de Jesus, qualquer um de nós, ó Deus, que esteja entristecendo ou apagando o Espírito Santo, que o Senhor socorra com graça e misericórdia, Senhor. Quando o Senhor foi nos buscar, nos deu vida, nós éramos inimigos, provocávamos a tua ira o tempo todo, mas o Senhor nos amou, nos encontrou e nos chamou. Pai amado, o que queremos é viver essa vida de satisfação no Espírito Santo de Deus. Então fortalece o teu povo, Pai amado, em nome de Jesus, esclareça em nós aquilo que precisa ser esclarecido, Pai amado. Mas, ó Deus, que 2026 seja um ano de experiência de vida no Espírito Santo. É a vida no Espírito Santo. É o Deus que fala ao coração, é o Deus que faz brotar na mente a palavra, o versículo, a verdade bíblica, é o Deus que está nos assistindo naquele momento que não temos tempo de orar, mas Ele está ali, porque Ele habita em nós. Que a gente consiga viver essa glória, Senhor, tão maravilhosa de vivermos habitados pelo Senhor. Louvado seja o teu nome nessa manhã e que a gente consiga consagrar todos os dias desse ano recém-começado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos em paz.